Palavras que nem sempre dizem a verdade. Palavras soltas vagam pela eternidade. Paula Fernandes, ao apresentar as muitas funções da palavra nesta música, parece anunciar a dúvida recorrente dos micro e pequenos empresários, a dúvida entre preço e valor. Por isso que neste vídeo falamos sobre a diferença entre o preço e o valor. Olá, seja muito bem-vindo à Economia Como Ela É, um oferecimento da Banco Invest. E meu nome é Paulo Manuel. Lembro-me que quando me sentava à mesa aos almoços de domingo lá de casa, cumprindo as regras da faca do peixe e da faca de carne contra a minha vontade, só fazia porque eu precisava matar a minha fome e, claro, me mandar o mais rápido possível que é para voltar a brincar. Era como se o custo de ter que saborear os almoços de domingo da minha casa, feito pela minha mãe, tinha que ser cumprir as regras das facas do peixe e da carne do meu pai. Os manuais de economia definem o preço como um valor numérico que agrega todos os seus custos de produção e te garante uma margem de lucro. Isso é o mesmo que dizer que o preço é o valor que o seu cliente paga, que te permite pagar todos os seus custos e ainda te garante uma margem de lucro. Explicando melhor, vamos supor que você seja um MEI e que trabalhes como professor particular, como a professora Vandrísia da Saberes Aulas Particulares, no qual você gasta R$ 15 por hora, que é para ter que alugar uma sala. Fazes um investimento de R$ 5 para cada aluno que te contrata pelas redes sociais. E ainda gastas mais R$ 10 até o seu local de trabalho, ou seja, até onde você vai ter que dar a aula. Isso significa dizer que o seu preço ele vai ter que ser de no mínimo R$ 30, que é para ter que cobrir os seus custos, como o investimento nas redes sociais, o transporte e a sala de aula, mais uma margem que vai ser o seu lucro. Hoje, ao me lembrar dos pequenos detalhes dos almoços de domingo lá de casa, como o cheiro do feijão de óleo de dendém e o sorriso da minha mãe enquanto nos via comendo, percebo agora que aqueles almoços de domingo de casa se transformaram nas melhores experiências ou melhores momentos da minha vida. Melhor dizendo, agora percebo que valia muito mais a pena a experiência, o momento do que eu vivi, do que o sabor da própria comida em si. Até porque a comida hoje já foi. Pós-venda, sucesso do cliente, experiência do consumidor, são apenas alguns termos que os manuais usam atualmente que é para se referir à experiência, lembrança ou à imagem que o pequeno ou microempresário deixa no seu cliente depois que ele atende ou resolve o problema dele. Por isso entendemos que o valor é a experiência, a recordação, a impressão, sendo ela boa ou negativa, que o pequeno empresário deixa no seu cliente depois que resolve o problema dele, tendo em conta o valor pago. Explicando melhor, os livros sensoriais, por exemplo, que são usados no aprendizado de crianças pequenas, elas permitem que as figuras ou gravuras elas sejam removidas e colocadas ao mesmo tempo, permitindo uma experiência diferente em relação aos livros convencionais. Na maior parte das vezes, a minha mãe orientava para que o almoço de domingo fosse servido no quintal das visitas. Um quintal muito bem arejado e com direito ao som da rua. Era um quintal muito vasto que é para caber toda a minha família e permitir também uma roda de dança depois que o almoço terminasse. Hoje, me tocando muito bem, até parece que a minha mãe servia os almoços lá naquele quintal de forma propositada, que é para nos permitir ter a melhor experiência possível, porque ela sabia que a comida um dia acabaria dentro de nossos estômagos, mas a experiência continuaria aqui na memória. Alguns aspectos de diagnóstico do cliente, como conhecer o perfil do cliente, entender muito bem a necessidade do cliente, explicar como o processo ou o produto em causa resolve a vida de uma pessoa ou de uma empresa, são ações que o micro ou pequeno empresário pode adotar dentro da sua estrutura, que é para proporcionar maior valor ao seu cliente. Explicando melhor, aqui na Wango, por exemplo, quando um cliente se interessa pela nossa consultoria, ele passa por um processo de avaliação de pelo menos 15 dias. Neste meio tempo, nós estudamos um pouco mais sobre o setor dele, aprendemos com ele qual que é a visão que ele tem sobre a própria empresa dele e sobre o mercado em que ele atua. Ao mesmo tempo,
nós também procuramos entender como é que o micro ou pequeno empresário que nos procurou faz a divisão entre as contas de casa e as contas da empresa. Esse processo todo nos permite saber qual que é a dificuldade que o micro ou pequeno empresário em causa tem em relação à parte de gestão financeira e qual que é a dificuldade que ele tem em implementar um processo de propaganda e publicidade. Para que ao final de tudo isso a gente consiga juntar o nosso conhecimento em finanças e propaganda e publicidade juntamente com a experiência do micro e pequeno empresário em causa, para que a gente possa traçar uma estratégia que é para ajudar no crescimento da empresa. Bem, ao perceber a minha cara de tristeza antes de lavar a louça dos almoços de domingo, a minha mãe me assegurava de que depois de lavar a louça eu poderia brincar um pouco mais além do horário normal. Isso porque também a louça dos almoços de domingo era numa quantidade maior em relação ao normal. O que a minha mãe na realidade me ensinava já naquele preciso momento é de que primeiro eu precisava realizar as atividades que são prioritárias ao bom funcionamento da casa, para só depois ter que fazer as outras atividades. Então, não há como uma micro ou pequena empresa se manter no mercado se não vender no mínimo uma quantidade que pague ao menos os custos que é para comprar o material usado e o pessoal que trabalha dentro da empresa. Claro, né? Também com uma margem mínima de lucro. Por isso que é importante que o microempresário, na fase de crescimento, se preocupe primeiro com a resolução da questão do preço. Porque o valor que a empresa oferece ao cliente, ela vem do acúmulo da experiência da equipe no seu todo, do crescimento do gestor da empresa, da boa relação que a empresa tem com seus fornecedores, inclusive com seus clientes também. Por isso, o mais importante, ela depende muito do estágio aí da sua empresa. Preço para quem está na fase de crescimento e valor para quem já está mais estável e precisa seguir crescendo. Explicando melhor, comece pelo mais simples, anotando as coisas que você mais compra e mais vende, para que amanhã você possa entender o seu estoque, sabendo quais são os produtos que mais vende. Disponibilize também uma comanda, um recibo para os seus clientes, para que aos poucos você vá conhecendo os nomes deles e ao mesmo tempo também vá montando uma base de dados para que você possa entender amanhã quais são os produtos que os seus clientes mais consomem, ou aquilo que se chama de preferência de consumidor. E sim, para você que está no começo, um caderno ou um Google Drive são itens muito valiosos para que você possa ir anotando as suas coisas. Uma planilha do Excel também é um item muito valioso na hora de ter que fazer a sua gestão empresarial. Bem, primeiro eu queria lhe agradecer por você ter chegado até aqui. Isto é um sinal de que o nosso conteúdo vai agregar na gestão da sua micro ou pequena empresa. Para seguir nos acompanhando, você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube ou abrir uma conta no nosso site, que é o www.wango.com. E sim, sinta-se convidado que é para nos seguir no Facebook, Instagram e LinkedIn, nos procurando pelo nome Wango Invest. E claro, se você gosta de um bom podcast, também pode nos encontrar no Google Podcast ou no Spotify, nos procurando pelo nome A Economia Como Ela É. No mais, este foi a Economia Como Ela É desta semana. Quinta-feira da semana que vem tem mais. Enquanto isso, a economia segue sendo como ela é e a Wango segue malembe, voando junto com a sua empresa.